Capítulo 45 do livro de Ezequiel. A repartição da terra, o lugar santo. Quando, pois, repartides a terra, o sorte em herança, oferecereis uma oferta ao Senhor, um lugar santo da terra. O comprimento será de 25.000 canas e a largura de 10.000. Este será santo em todo o seu contorno ao redor. Será o santuário de 500, com mais 500 enquadrado, e terá em redor uma arrabalde de 50 côvados. E desta medida medirás um comprimento de 25.000 côvados, de uma largura de 10.000, e ali estará o santuário e o lugar santíssimo. Este será o lugar santo da terra. Ele será para os sacerdotes, ministros do santuário que dele se aproximam, para servir ao Senhor. Ele servirá de lugar para casas, de lugar santo para o santuário. E terão os levitas, ministros da casa, por possessão sua, 25.000 medidas de comprimento, para 20 câmaras. E para a possessão da cidade, de largura dareis 5.000 canas, e de comprimento 25.000, e de fronte da oferta santa, que será para toda a casa de Israel. O príncipe, porém, terá a sua parte desde da outra banda da santa oferta e da possessão da cidade, diante da santa oferta e diante da possessão da cidade, na esquina ocidental, para o ocidente, e na esquina oriental, para o oriente. E será o comprimento de fronte de uma das outras partes, desde o termo ocidental até o termo oriental. E esta terra será a sua possessão em Israel, e os seus príncipes nunca mais oprimirão meu povo, antes deixarão a terra, casa de Israel, conforme as suas tribos. Assim diz o Senhor Jeová: basta já o príncipe de Israel, afastai a violência e a assolação, e praticai juízo e justiça, tirai as vossas imposições do meu povo, diz o Senhor Jeová. Balanças justas e efa justo, e bato justo tereis. O efa e o bato serão de uma mesma medida, de maneira que o bato contém a 10ª parte do homer, e o efa a 10ª parte do homer. Conforme o homer será a sua medida. E o ciclo será de 20 sheras, 20 ciclos, 25 ciclos, e 15 ciclos vos servirão de um arratel. Esta será a oferta que havei de fazer, a 6ª parte de um efa de cada homer de trigo. Também dareis a 6ª parte de um efa de cada homer de cevada. Quanto ao estatuto do azeite de cada bato, do bato tirado de um couro, que é um homer, de 10 batos, porque 10 batos fazem um homer, e um cordeiro do rebanho de cada 200 da mais regada terra de Israel, para a oferta de manjares, e para o holocausto, e para o sacrifício pacífico, para que façam expiação por ele, diz o Senhor Jeová. Todo o povo da terra concorrerá para esta oferta pelo príncipe de Israel. Estarão o cargo do príncipe, os holocaustos e as ofertas de manjares, das libações nas festas e nas luas novas, e nos sábados e todas as solenidades da casa de Israel. Ele fará expiação pelo pecado, e a oferta de manjares, e o holocausto, e os sacrifícios pacíficos, para fazer expiação pela casa de Israel. Assim diz o Senhor Jeová: no primeiro mês, no primeiro dia do mês, tomarás um bezerro sem mancha, e purificarás o santuário, e o sacerdote tomará do sangue do sacrifício pela expiação, e porá dele nas ombreiras da casa, e nas 4 esquinas da lista do altar, e nas ombreiras da porta do átrio interior. Assim também farás no 7º dia do mês, por causa do que erram, e por causa dos simples. Assim expiareis a casa. Do primeiro mês, no dia 14 do mês, tereis a Páscoa, uma festa de 7 dias. Pão asmo não comerá.
E o príncipe do mesmo dia, por si e por todo o povo da terra, separará um bezerro de expiação pelo pecado. E nos 7 dias da festa, preparará um holocausto ao Senhor, de 7 bezerros e 7 carneiros, sem mancha, cada dia durante os 7 dias, e o sacrifício da expiação de um bode cada dia. Também preparará a oferta de manjares, um efa por cada bezerro, e um efa por cada carneiro, e um hin de azeite por cada efa. No 7º mês, no dia 15 do mês, na festa fará o mesmo todos os dias, os 7 dias, tanto o sacrifício pela expiação, como o holocausto, como a oferta de manjares, e como o azeite. Assim diz o Senhor Jeová: a porta do átrio interior que olha para o oriente estará fechada durante os 6 dias, que são de trabalho, mas no dia de sábado ele se abrirá, também no dia da lua nova se abrirá. E o príncipe entrará pelo caminho do vestíbulo da porta por fora e permanecerá junto da ombreira da porta. E os sacerdotes prepararão o seu holocausto e os seus sacrifícios pacíficos. Ele se prostrará no umbral da porta e sairá, mas a porta não se fechará até a tarde. E o povo da terra se prostrará à entrada da mesma porta, nos sábados e nas luas novas, diante do Senhor. E o holocausto que o príncipe ofereceu ao Senhor será no dia de sábado 6 cordeiros sem mancha e um carneiro sem mancha. E a oferta de manjares será um efa pelo carneiro e pelo cordeiro. A oferta de manjares será o que puder dar, e de azeite um hin para cada efa. Mas no dia da lua nova será um bezerro sem mancha, e 6 cordeiros, e um carneiro. Eles serão sem mancha. E preparará por oferta de manjares um efa pelo bezerro e um efa pelo carneiro, mas pelos cordeiros, conforme o que alcançar sua mão, e um hin de azeite para um efa. E quando entrar o príncipe, entrará pelo caminho do vestíbulo da porta e será pelo mesmo caminho. Mas quando vier o povo da terra perante a face do Senhor nas solenidades, aquele que entrar pelo caminho da porta do norte para adorar sairá pelo caminho da porta do sul, e aquele que entrar pelo caminho da porta do sul sairá pelo caminho da porta do norte. Não tornará pelo caminho da porta por onde entrou, mas sairá pela que está em frente dele. E o príncipe entrará no meio deles quando eles entrarem, e saindo eles sairão todos. E na festa e nas solenidades será a oferta de manjares um efa pelo bezerro e um efa pelo carneiro, mas pelos cordeiros que puder dar, e de azeite um hin para um efa. E quando o príncipe fizer oferta voluntária de holocaustos ou de sacrifício pacífico, uma oferta voluntária ao Senhor, então lhe abrirão a porta que olha para o oriente, e fará o seu holocausto e os seus sacrifícios pacíficos, como houver feito no dia de sábado, e sairá e se fechará a porta depois dele. E o príncipe não tomará nada da herança do povo, não esbulhará da sua possessão, da sua própria possessão. Deixará a herança a seus filhos para que o meu povo não seja retirado, cada um da sua possessão. Depois disto, me trouxe pela entrada que estava ao lado da porta as câmaras santas dos sacerdotes, que olhavam para o norte, e eis que ali havia um lugar em ambos os lados para a banda do ocidente. E ele me disse: este é o lugar onde os sacerdotes cozerão os sacrifícios pela culpa e o sacrifício pelo pecado, e onde cozerão a oferta de manjares, para que a não tragam ao átrio exterior, para santificarem o povo. Então me levou para fora para o átrio exterior e me fez passar as 4 esquinas do átrio, e eis que em cada esquina do átrio havia outro átrio. Nas 4 esquinas do átrio havia átrios fechados com chaminés de 40 côvados de comprimento,
e de 30 de largura, e estas 4 esquinas tinham uma mesma medida, e um muro havia ao redor delas, ao redor das 4, e havia cozinhas feitas por baixo dos muros ao redor. E me disse: estas são as casas dos cozinheiros, onde os ministros da casa cozerão o sacrifício do povo. A torrente das águas purificadoras. 47 de Ezequiel. Depois disto me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham debaixo desde a banda direita da casa da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu a 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artérios. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000 e me fez passar por águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000 e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas. Águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer a margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental, e descem a campina, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. Será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem estes 2 ribeiros viverá? E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas e sararão e viverá tudo por onde quer que entrar este ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde Engedi até Englaim. Haverá lugar para estender as redes, o seu peixe segundo a sua espécie. Será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva, mas os seus charcos e os seus lamanceiros não sararão, serão deixados para sal. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda a sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto nos seus meses. Produzirá novos frutos, porque as águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. As fronteiras da terra de Israel. Assim diz o Senhor Jeová: este será o termo conforme o que tomareis a terra em herança. Segundo as 12 tribos de Israel, José terá 2 partes, e vós arredarei tanto um como o outro, pois sobre ela levantei a minha mão para dar a vossos pais, assim que esta mesma terra vos cairá a vós em herança. E este será o termo da terra da banda do norte, desde o mar grande, caminho de Etron até a entrada de Zedade, Amate, Berota, Sibraim, que estão entre o termo de Damasco e entre o termo de Amate, Azer Ati, que está junto ao termo de Aurã, e o termo desde o mar será Azer Enon, no termo de Damasco, e na direção do norte está o termo de Amate, e este será o termo do norte. E o termo do oriente entre Aurã, Damasco e Gileade, e a terra de Israel será o Jordão, desde o termo do norte até ao mar do oriente. Medireis, este será o termo do oriente, e o termo do sul será dele Tamar,
até as águas da contenda de Cádiz, junto ao ribeiro até o mar grande. Este será o termo para o lado do sul, e o termo do ocidente será o mar grande, desde o termo do sul até a entrada de Amate. Este será o termo do ocidente. Repartireis, pois, esta terra entre vós, segundo as tribos de Israel. Será, porém, que a sorteareis para a vossa herança e para a dos estrangeiros que peregrinam no meio de vós, que gerarem filhos no meio de vós, e vós serão como naturais. Entrarão em heranças no meio das tribos de Israel. E será que na tribo em que peregrinar o estrangeiro, ali lhe darei a sua herança, diz o Senhor Jeová. Os termos das 12 tribos. Estes são os nomes das tribos, desde a parte extrema do norte, da banda do caminho de Etron, vindo para Amate, a Zenon, no termo de Damasco, para o norte ao pé de Amate, e terão a banda do oriente e do ocidente, Dan uma porção, e junto ao termo de Dan, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Assé uma porção, e junto ao termo de Assé, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Neftali uma porção, e junto ao termo de Neftali, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Manassés uma porção, e junto ao termo de Manassés, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Efraim uma porção, e junto ao termo de Efraim, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Rubi uma porção, e junto ao termo de Rubi, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Judá uma porção, e junto ao termo de Judá, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, será a oferta que haver de fazer de 25.000 canas de largura e de comprimento, como uma das porções, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, e o santuário estará no meio dela. A oferta que haver de fazer ao Senhor será do comprimento de 25.000 canas e de largura de 10.000, e a oferta santa será dos sacerdotes, para o norte 25.000 canas de comprimento, e para o ocidente 10.000 de largura, e para o oriente 10.000 de largura, e para o sul 25.000 de comprimento. E o santuário do Senhor estará no meio dela. Será para os sacerdotes santificados dentre os filhos de Zadok, que guardaram a minha ordenança, que não andaram errados quando os filhos de Israel se extraviaram, como se extraviaram os outros levitas. E o oferecido da oferta da terra lhe será a santidade de santidades, junto ao termo dos levitas. E os levitas terão, consoante o termo dos sacerdotes, 25.000 canas de comprimento, e ele de largura 10.000 todo com comprimento será 25.000, e a largura 10.000, e não venderão nada disto, nem trocarão, nem transferirão as primícias da terra, porque é santidade ao Senhor, mas as 5.000, as que ficarem da largura diante das 25.000, ficarão para o uso da cidade, para habitação e para arrabaldes, e a cidade estará no meio. E estas serão as suas medidas: a banda do norte, de 4.500 canas, e a banda do sul, de 4.500, e a banda do oriente, de 4.500, e a banda do ocidente, de 4.500. E os arrabaldes da cidade serão para o norte de 250 canas, e para o sul de 250, e para o oriente de 250, e para o ocidente de 250. E quanto ao que ficou do resto do cumprimento paralela, a santa oferta será 10.000 para o oriente, 10.000 para o ocidente, e corresponderá a santa oferta, e a sua novidade será para sustento daqueles que servem a cidade.
E os que servem a cidade servirão dentre todas as tribos de Israel. Toda a oferta será de 25.000 canas, com mais 25.000 enquadrado. Oferecereis a santa oferta com a possessão da cidade. E o que restar será para o príncipe destas e da outra banda da santa oferta, e da possessão da cidade diante das 25.000 canas da oferta na direção do termo do Oriente e do Ocidente, diante das 25.000 na direção do termo do Oriente. Correspondente às porções será a parte do príncipe, e a oferta santa, o santuário da casa, estarão no meio. E desde a possessão dos levitas, e desde a possessão da cidade, no meio do que pertencer ao príncipe, entre o termo de Judá e o termo de Benjamim, será isso para o príncipe, quanto ao resto das tribos, desde a banda do Oriente até a banda do Ocidente, Benjamim uma porção. E junto ao termo de Benjamim, desde a banda do Oriente até a banda do Ocidente, Simeão uma porção. E junto ao termo de Simeão, desde a banda do Oriente até a banda do Ocidente, Isacar uma porção. E junto ao termo de Isacar, desde a banda do Oriente até a banda do Ocidente, Zebulão uma porção. E junto ao termo de Zebulão, desde a banda do Oriente até a banda do Ocidente, Gade uma porção. E junto ao termo de Gade, ao sul da banda do sul, o termo será desde Tamar até as águas da contenda de Cádiz, para o lado do ribeiro, até ao mar grande. Esta é a terra que sorteareis em herança às tribos de Israel. E estas são as suas porções, diz o Senhor Jeová. Estas são as saídas da cidade, desde a banda do norte, 4.500 medidas. E as portas da cidade serão conforme os nomes das tribos de Israel. 3 portas para o norte, a porta de Rubi, uma porta de Judá, outra a porta de Levi, outra. E da banda do Oriente, 4.500 medidas e 3 portas, a saber, a porta de José, uma porta de Benjamim, outra porta de Dan. E da banda do sul, 4.500 medidas e 3 portas, a porta de Simeão. Uma é a porta de Isacar, outra, e a porta de Zebulão, outra. Da banda do ocidente, 4.500 medidas e as suas 3 portas, a porta de Gade, uma, a porta de Assé, outra, e a porta de Neftali, outra. 18.000 medidas em redor, e o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali. Livro do profeta Zacarias, capítulo 1. Exortação ao arrependimento. No 8º mês do 2º ano de Dário veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: o Senhor tem estado em extremo desgostoso com vossos pais. Portanto, diz-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. E não sejais como vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram, nem me escutaram, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, viverão eles para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos que eu mandei pelos profetas, meus servos, não alcançaram os vossos pais? E eles tornaram e disseram: assim como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nós, tratar segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim lhe nos tratou. Aos 24 dias do mês, 10º, que é o mês de Sebate, no 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: olhei de noite e vi um homem montado num cavalo vermelho,
e parava entre as murtas que estavam na profundeza, e atrás dele estavam cavalos vermelhos e morenos e brancos. E eu disse: Senhor meu, quem são estes? E disse-me o anjo que falava comigo: eu te mostrarei quem são estes. Então respondeu o homem que estava entre as murtas, disse: estes são os que o Senhor tem enviado para andarem pela terra. E eles responderam ao anjo do Senhor, que está entre as murtas, e disseram: nós já andamos pela terra, e eis que toda a terra está tranquila e em descanso. Então o anjo do Senhor respondeu e disse: ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estiveste irado estes 70 anos? Respondeu o Senhor ao anjo que falava comigo, palavras boas, palavras consoladoras. E o anjo que falava comigo me disse: clama, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, com grande zelo estou zelando por Jerusalém e por Sião, e com grandíssima ira estou irado contra as nações em descanso, porque estando eu um pouco desgostoso, eles auxiliaram no mal. Portanto, o Senhor diz assim: voltei para Jerusalém com misericórdia, a minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Clama outra vez, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, as minhas cidades ainda aumentarão e prosperarão, porque o Senhor ainda consolará a Sião e ainda escolherá a Jerusalém. Capítulo 7 de Zacarias. O jejum que não agrada a Deus. Aconteceu, pois, no ano 4 do rei Dário, que a palavra do Senhor veio a Zacarias no dia 4, no nono mês, em Xisleu, quando de Betel foram enviados Sarezar e Regem-Meleque e os seus homens para suplicarem o favor do Senhor. Disseram aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos exércitos e aos profetas: chorarei eu no 5º mês, separando-me como o tenho feito por tantos anos. Então a palavra do Senhor dos exércitos veio a mim dizendo: fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes dizendo: quando jejuastes e pranteastes no 5º e no 7º mês, durante estes 70 anos, jejuaste vós para mim, mesmo para mim? Ou quando comeste e quando bebestes, não foi para vós mesmo que comestes e bebestes? Não ouviste vós as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas precedentes, quando Jerusalém estava habitada e quieta, com as suas cidades ao redor dela, e o sul e a campina eram habitadas? E a palavra do Senhor veio a Zacarias, dizendo: assim falou o Senhor dos exércitos, dizendo: executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia a cada um ao seu irmão, e não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente o mal cada um contra o seu irmão no seu coração. Eles, porém, não quiseram escutar e me deram o ombro rebelde, e endureceram e ensurdeceram os seus ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram os seus corações duros como diamante, para que não ouvisse a lei, nem as palavras que o Senhor dos exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas precedentes, de onde veio a grande ira do Senhor dos exércitos. E aconteceu que, como ele clamou e eles não ouviram, assim também eles clamarão, e mais eu não ouvirei, diz o Senhor dos exércitos. E os espalharei com tempestade entre todas as nações que eles não conheceram, e a terra será assolada atrás deles, de sorte que ninguém passará por ela, nem se voltará, porque tem feito da terra desejada uma desolação.
Capítulo 8 de Zacarias. Depois veio a minha palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: zelei por Sião com grande zelo, e com grande indignação zelei por ela. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chama-se-á cidade de verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos, monte de santidade. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu bordão, por causa da sua muita idade. E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas, que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se isto for maravilhoso aos olhos do resto deste povo, naquele dias, será também maravilhoso aos meus olhos, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que salvarei o meu povo da terra do Oriente e da terra do Ocidente. E trá-lo-ei e habitarão no meio de Jerusalém, e serão o meu povo, e eu serei o seu Deus em verdade e em justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos: esforcem-se as mãos de todos vós, que nestes dias ouviste estas palavras da boca do profeta, que estiverem no dia em que foi posto o fundamento da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. Porque antes destes dias não houve aluguel de homens, nem aluguel de animais, nem havia paz para o que entrava, nem para o que saía, por causa do inimigo, porque eu incitei a todos os homens, cada um contra o seu companheiro. Mas agora serei para com o resto deste povo como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos, porque a semente prosperará, a vide dará o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e os céus darão o seu orvalho, e farei que o resto deste povo herde tudo isto. E há de acontecer, ó casa de Jacó, ó casa de Israel, que assim como foste uma maldição entre as nações, assim vos salvarei, e sereis uma benção, não temais, esforce-se as vossas mãos. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: assim como pensei fazer mal quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi, e assim pensei de novo em fazer bem a Jerusalém e a casa de Judá. Nestes dias não temais, eis as coisas que deveis fazer: falai verdade cada um com o seu companheiro, executar juízo de verdade e paz nas vossas portas. E nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu companheiro, nem ame o juramento falso, porque todas estas coisas eu aborreço, diz o Senhor.